Olá, é sempre um prazer ter o carinho de sua audiência aqui no canal Viva com Sabedoria. Fazemos votos que Deus esteja a abençoar a sua vida e sua família. Essa é a série Um Motivo de Coragem, baseado nas três mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14. E essa é a lição número 4, intitulada Não vá comprar em Babilônia, ok? Vamos começar a estudar a partir de agora a segunda mensagem angelical de Apocalipse 14, versículo 8. Confira o que está escrito em Apocalipse 14, versículo 8. Diz o seguinte: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho de sua ira, da sua fornicação. Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade. A pergunta óbvia que devemos começar aqui o nosso estudo, o raciocínio, a reflexão do nosso estudo é a seguinte: por que caiu Babilônia? Quais são as razões da causa da queda de Babilônia? De recordar para si que existe uma conexão que interliga todas as três mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14. É uma sequência de mensagens que geraram eventos e que vão terminar com a volta de Jesus Cristo. É importante esse detalhe teológico, que eu repito agora. As três mensagens angelicais, elas na verdade são uma sequência de eventos, estão interligados uma atrás da outra. Então, a resposta óbvia da pergunta que eu coloquei, nós podemos encontrar na primeira mensagem angelical, que fala sobre o Evangelho Eterno, no versículo 6, claramente afirma de que o anjo está voando, tem o Evangelho Eterno, e fala também sobre temer a Deus e dar-lhe glória, e fala também porque é vinda da hora do seu julgamento, e também retrata sobre a adoração daquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Não é óbvio que Babilônia caiu por ter rejeitado o Evangelho Eterno. Não é óbvio que Babilônia, essa grande cidade, caiu por ter rejeitado a mensagem do temer a Deus e dar-lhe glória, e a mensagem do julgamento. Claro que sim. E a mensagem também sobre adorar aquele que fez os céus e a terra. Em outras palavras, o segundo anjo informa a terra de que a grande cidade, cujo nome é Babilônia, alterou o Evangelho Eterno, não dá glória a Deus, não teme a Deus e perverteu a verdade a respeito do julgamento de Deus e também perverteu a respeito da verdadeira adoração ao Criador. Por essas razões é que Babilônia cai. Mas há um contexto histórico que você precisa entender. Bem, à luz de Daniel capítulo 8, versículo 14, que fala a respeito da purificação do santuário após as 2.300 tardes e manhãs, que ocorreu em 1844. Nesse momento, é óbvio que o primeiro anjo pregou a respeito do julgamento, como aparece em Apocalipse 14, o versículo 7, que diz que temer a Deus e dar-lhe glória porque é vinda a hora do seu julgamento. O que quer dizer que em 1844 começou o julgamento, à luz de Apocalipse 14, e à luz de Daniel capítulo 8, é interpretado como sendo também a purificação do santuário. Em outras palavras, purificação do santuário e julgamento são dois eventos que estão estritamente conectados com a entrada, com a obra de Jesus ao ter entrado no lugar santíssimo, em 1844. Então, Jesus, quando entra em 1844 no lugar santíssimo para fazer purificação dos pecados num juízo pré-advento, automaticamente todos aqueles na face da terra que em 1844 rejeitaram a mensagem do julgamento ou da obra de Jesus no lugar santíssimo de fazer purificação dos nossos pecados num julgamento pré-advento, eles caíram. E é óbvio, porque o Evangelho Eterno são as boas novas da salvação em Jesus Cristo, desde a encarnação, vida perfeita, imaculada em relação à lei de Deus, a sua morte, a ressurreição,
a intercessão nos céus e a entrada dele no lugar santíssimo e a sua volta depois da entrada dele no lugar santíssimo para a purificação dos pecados no juízo pré-advento. Isso é que nós chamamos de evangelho eterno. Percebe? Então, o evangelho eterno são as boas novas da salvação. E as boas novas da salvação, em 1844, entrou numa segunda fase, que é a fase de purificação dos pecados no juízo pré-advento. Ao rejeitarem o evangelho eterno, que é baseado no fato de que Jesus Cristo agora tomou a posição de ser o sumo sacerdote para fazer expiação final dos pecados no juízo pré-advento, ao rejeitar essa obra do evangelho, no caso específico, todos que rejeitaram, eles caíram. O que quer dizer que já em 1844, todos que rejeitaram a mensagem do Evangelho Eterno na obra de sumo sacerdotal de Jesus Cristo no lugar santíssimo para a purificação dos pecados no juízo pré-advento, eles caíram. Porque a obra de Jesus na purificação do santuário no juízo pré-advento envolve dar-lhe glória, envolve temer a Deus e envolve adorar o verdadeiro Deus. Então, uma mensagem conectada, interligada, que envolve a obra de Jesus mediante seu sangue para fazer expiação da lei, cujo quarto mandamento dessa lei é o sábado, que configura claramente toda a mensagem do primeiro anjo. Então, todos que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo, o segundo anjo vem advertindo e caíram. Percebeu? É tão simples assim. Caíram por quê? Por causa do vinho de Babilônia. O que é vinho de Babilônia? Na verdade, vinho na Bíblia é símbolo de doutrina, ok? É símbolo e vamos ver isso claramente nas várias sessões que nós vamos ter nesse estudo. Babilônia perverteu o Evangelho Eterno, perverteu a lei de Deus, perverteu a verdadeira adoração, né, relacionado ao quarto mandamento, que é o sábado, e Babilônia perverteu a respeito do temer a Deus e dar glória a Deus. Então, Jesus Cristo entrar no lugar santíssimo para fazer expiação final da lei no juízo pré-advento, Jesus Cristo começa a restaurar todas as verdades de sua posição como aquele que oferece o seu sangue para fazer expiação dos pecados da lei violada. E isso envolve restauração final da posição de Jesus como aquele que é o único que pode perdoar pecados e da posição da lei de Deus como norma e padrão para o julgamento de todas as obras de seres humanos. Por isso é que o segundo anjo, logo a sua mensagem é caiu Babilônia. Por quê? Rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. E se Babilônia caiu em 1844 por rejeitar a mensagem do primeiro anjo, que exaltava a obra, a posição de Jesus como mediador no lugar santíssimo para fazer expiação final dos nossos pecados no juízo pré-advento, então significa dizer que o terceiro anjo é uma advertência, é a última advertência contra Babilônia, que é identificado como sendo a besta, a imagem da besta, que estabelece a marca da besta. O que quer dizer? A besta e a imagem da besta, essa união da besta e a imagem da besta gera a última fase de Babilônia, ou seja, uma união ilícita entre a igreja e o Estado. Essa união ilícita, no tempo do fim, antes da volta de Jesus Cristo, vai gerar a última queda de Babilônia ao imporem a marca da besta, que é o domingo, como sendo o dia de descanso para toda a humanidade. Você percebeu? Quando eles fazerem isso, pode ter certeza que definitivamente Babilônia caiu. Quando o domingo for imposto como a marca da besta, né? O domingo for imposto como a marca da besta e sair a pena de multa e de confiscar e a pena de morte, aí nós podemos ter certeza que Babilônia caiu pela última vez e isso vai se concluir com a volta de Jesus Cristo. Agora você notou como essa mensagem está interligada. Então, resumidamente para tu entenderes, com a rejeição da mensagem do primeiro anjo gerou a primeira queda de Babilônia em 1844. Com a rejeição da mensagem do terceiro anjo, Babilônia definitivamente vai
cair. Você entendeu? E minha pergunta é: se Deus está a dar uma segunda chance para os seres humanos na face da terra, você iria endurecer o seu coração? Tivemos a primeira fase da queda de Babilônia, com a rejeição da mensagem do primeiro anjo, que envolve a obra de Jesus Cristo no lugar santíssimo para fazer purificação dos nossos pecados no juízo investigativo. Agora temos a última mensagem, que é do terceiro anjo, dizendo que ninguém adore a besta, nem a imagem da besta, nem receba a marca da besta. Porque todos que adorarem a besta e receberem a marca da besta, se unirem à imagem da besta, eles irão cair definitivamente. E isso irá se configurar na última crise entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Agora percebeu que tem duas cidades aqui em jogo? Sim, como também aparecem duas igrejas, né? No livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 20 e 22, você tem a Jerusalém, a cidade de Deus. Em Apocalipse 14 e Apocalipse capítulo 17, você tem a outra cidade, que é Babilônia. Percebe? Assim também como existem duas igrejas, Apocalipse capítulo 12, a igreja de Deus, e Apocalipse capítulo 7, a igreja do inimigo de Deus, e que tem suas filhas. Babilônia vai voltar a cair ao rejeitar a mensagem do terceiro anjo. Minha pergunta é: você vai rejeitar a mensagem do terceiro anjo? Ou você conhece a mensagem do terceiro anjo? Bem, nesse primeiro estudo que nós estamos tendo em relação à Babilônia, lembre-se que rejeitar uma advertência da parte de Deus atrai uma consequência. E continuar a rejeitar as advertências de Deus, um dia definitivamente Deus irá romper qualquer ligação conosco e teremos de enfrentar as consequências de nossa decisão. É o momento de você abrir o coração para a mensagem do primeiro anjo, que basicamente reposiciona Jesus Cristo na posição de único Salvador e único mediador entre o homem e Deus. Porque só Jesus Cristo, mediante seu sangue, pode pleitear diante do Pai para que você receba perdão da transgressão da lei de Deus. Para que a lei de Deus esteja escrita na tua mente e em seu coração. Para que você esteja em plena harmonia com a lei de Deus. Só Jesus, através do seu sangue, pode fazer com que você entenda que o sábado é o único dia de culto e adoração a Deus, que nos lembra que Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Redentor. Rejeitar a mensagem do primeiro anjo terá suas consequências. Rejeitar a mensagem do primeiro e do segundo anjo, teremos as consequências. E rejeitar a última advertência do terceiro anjo é o cúmulo, é o fecho de tudo. Ali não haverá misericórdia da parte de Deus. Rejeitamos a primeira, rejeitamos a segunda, e ao rejeitarmos a terceira, terminou. A raça humana já está pronta para conhecer os juízos vindicativos da parte de Deus, para punir todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus na cruz, rejeitaram a mediação de Jesus no santuário e rejeitaram a intercessão de Jesus em expiação final dos seus pecados da lei transgredida. E lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. E eu aguardo você para o nosso próximo estudo.